Vamos continuar falando de Alexandre de Moraes. É que a Justiça de São Paulo determinou a penhora da restituição do imposto de renda dos pais de 2 jovens que publicaram fake news ligando Alexandre de Moraes ao PCC. Em 2015, quando adolescentes, eles divulgaram em um site que Moraes, então secretário de Segurança Pública de São Paulo, havia sido advogado da facção, o que é falso. Moraes processou os jovens e, ao descobrir que eram menores, responsabilizou os pais, que foram condenados a pagar R$ 5.000. Com a falta de pagamento, houve a penhora. Os pais alegaram que os filhos não deveriam ser responsabilizados. Ainda sobre o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele aumentou para R$ 200.000 a multa caso a plataforma X, antigo Twitter, não cumpra a decisão de bloquear perfis determinados pelo magistrado. Antes, a multa para o não cumprimento da decisão era de R$ 50.000 por perfil que seguisse no ar. Uma das contas que não foi bloqueada, apesar da decisão, é do senador Marcos Duval, do Podemos do Espírito Santo. Até ontem à noite, a conta continuava no ar. Moraes também aplicou multa de R$ 50.000 à plataforma por não ter cumprido a decisão até aqui. O magistrado afirmou que ficará configurado o crime de desobediência do representante legal da campanha, caso a decisão não seja cumprida, da companhia, representante legal da companhia, no caso do X, antigo Twitter, caso a decisão não seja cumprida. Professor Lobão, o ministro Alexandre de Moraes foi justo nessas 2 condenações, aumentando essas 2 condenações, tanto no caso do X, como no caso aí desses pais em que os filhos acabaram divulgando fake news nas redes sociais, na época, em 2015? Eu fico muito preocupado com esse tipo de coisa, né? De chegar para uma pessoa, né, o Alexandre de Moraes, e ele ter esse poder todo. Eu não fico satisfeito com isso, eu não gosto disso, né? Mas também eu fico muito chateado com essa situação de as pessoas cometerem crimes na internet e como se fosse terra de ninguém, né? Então, assim, eu tendo a apoiar a justiça, mas sempre ficar de olho, porque eu acho que se os abusos forem cometidos, têm que ser contrariados. Agora, infelizmente, eu sou uma voz isolada, porque tem gente que ou ama demais o Alexandre de Moraes e acha que ele pode fazer o que quiser, ainda coloca assim no Twitter, Xandão eu autorizo, ou tem gente que acha que ele é o capeta em forma de guri, né, careca, que está aí destruindo tudo. Então, Sérgio infelizmente... Malandro, professor? Capeta então, em forma de guri? Isso, então as pessoas, então, ou amam demais ou odeiam demais, né? E como eu fico no meio ali, o pessoal me chama de relativista, de em cima do muro, mas eu prefiro estar com a minha consciência, né, e apoiar que a justiça seja feita, mas fiscalizar os abusos do que ficar escolhendo. Seria muito mais fácil para mim escolher uma turma, um lado, e ir até o fim, né? Inclusive até as redes sociais fazem isso com as bolhas, né? Só que como eu procuro sempre olhar as visões de tudo, eu sempre fico assim meio ressabiado. Caio Montelo, é justo aumentar a pena de quem não cumpre decisão judicial, como nesse caso de Alexandre de Moraes, para os pais desses jovens e para o X? A decisão judicial em si, independente da matéria ou independente do julgador, se ela não foi cumprida, obviamente ali pelos instrumentos legais a pena vai ser aumentada. Agora, o que cabe nós analisarmos é se a forma como o Alexandre de Moraes está fazendo, o que ele está avaliando, o que ele está decidindo, se isso está correto ou não. Concordo com o professor Lobão quando ele fala do quê? Dos excessos. E isso denota um claro excesso de poder. Agora, o cargo público, a posição pública é uma posição de eterna e constante avaliação pública. Eterna e constante avaliação da sociedade. O tempo todo a sociedade está criticando, está tecendo elogios ou não. Agora, quando você começa a restringir, e eu só restringo aquilo que é crítico a mim, eu só restringo aquilo que é crítico ao meu cargo, à minha posição, eu deixo
de estar num ambiente democrático e começo a me posicionar ao lado das ditaduras. Ou você acha que cidadãos venezuelanos podem com liberdade criticar Nicolás Maduro? Não podem. Não é assim que funciona dentro de estados ditatoriais, que perseguem. É claro, aqui a proporção é diferente, mas nós não podemos dar abertura para nenhum tipo de penalidade na liberdade de expressão, naquilo que está sendo dito. Se aquilo que está falando é crime, calúnia, difamação, ok. Abre-se um processo criminal, que isso seja investigado, que isso seja condenado, mas respeitando o devido processo legal. Importante. Olha só, nós tivemos ali a condenação do senador e olha o que a matéria diz. Que o senador proferia ataques. Olha os ataques. Senador Marcos Duval. Marcos Duval. O cerco está se fechando contra o ministro. Irei acionar os tribunais internacionais. Ué, olha o ataque. Eu olho para isso e falo, caramba, o ministro Alexandre de Moraes está com tempo livre, está com tempo ocioso. Nosso dinheiro público assim está sobrando a rodo. A gente precisa concluir e seguir para o próximo assunto, professor Lobão. Rapidamente, então, pode concluir. Tá, só para poder falar que existe um paradoxo chamado paradoxo da liberdade, né? E se você dá liberdade para quem não quer que você tenha liberdade, você está favorecendo aí uma ditadura, né? Então, infelizmente, as pessoas têm que saber que o direito de expressão tem que vir com responsabilidades, né? Então, tem que fazer sempre o tio bem, com grandes poderes e grandes responsabilidades. Se você tem o poder de falar e você fala besteira e você fala fake news, você vai ser responsabilizado sim e doa quem doer.